Vamos lá, né? Netflix sai do inferno astral, crescem assinantes e faturamento, enquanto divisão de animes e animações adultas passam por mudanças. No nosso roteiro, tá que Netflix sai do inferno astral. Eu tenho minhas dúvidas se saiu mesmo do inferno astral por uma série de razões que a gente pode discutir depois. Mas enfim, vamos lá. Pois é, após expectativas de mais quedas na base de assinantes global e também de faturamento, a gigante do streaming apresentou números que fizeram os acionistas e Hollywood em geral respirarem aliviados. As previsões de perda se reverteram no terceiro trimestre de 2022, com um aumento de 2,41 milhões de novos assinantes globais. Isso trouxe aumento no faturamento e também nos lucros. Enquanto isso, a saída de Mike Moon, que deixou seu cargo como diretor de animações adultas para se tornar o chefão da Moonlight, né, a nova divisão da Illumination Entertainment, desestabilizou a estratégia da empresa. Bom, a gente teve isso foi bastante, alô? Teve bastante discussões aqui sobre os altos e baixos da Netflix, né? Que ela voltou a crescer, ela lucrou 1,39 bilhão de dólares. Aqui eu estou pegando os dados que foram repercutidos aqui pelo site Tela Viva, e teve esse grande aumento da base de assinantes. Na América Latina, a receita cresceu 19%, que eu acho excelente, né? 1 bilhão de dólares. Na verdade, assim, os números, só para dar um parâmetro, eu não sei se você ia falar isso, Selby, mas é que eu lembrei agora. Os números, em todos os países onde o Netflix está, teve aumento. Então foi realmente assim, não foi só tipo um país ou 3 países puxaram, não, foi teve aumento geral. todos os mercados, né? Então aqui até dizia, estou citando aqui no caso o Tela Viva, né? O site que está repercutindo a notícia. Fala que a base de pagantes, né, teve crescimento líquido de 312 mil clientes, beirando os 40 milhões de assinantes, um belíssimo número. Para o quarto trimestre, a expectativa é que a receita atinja 7,8 bilhões de dólares, um crescimento de 9% no período de um ano, né? A base esperada é de 4,5 milhões de pagantes a mais. De acordo com o serviço, o lançamento de novas temporadas e novos conteúdos de peso devem contribuir com o crescimento, e lógico que os assinantes estão gostando muito, muito disso, né? Uma outra coisa muito importante para a Netflix, que aí eu acho que também faz parte desse inferno astral aí da empresa, que ela está tentando sair, é como consolidar também essa parte de assinantes, atingindo aquela base que quer pagar menos, né? Então, pegamos aqui, por exemplo, o nosso amigo Renan Frade da Filmelier, né, que também repercutiu o novo modelo de assinatura, né, que vai começar por 12 países, incluindo o Brasil. Então, para quem quiser assinar o streaming com anúncios, vai pagar R$ 18,90, mas haverá continuidade da mensalidade regular, que continua por R$ 39,90 no chamado plano padrão sem propagandas, né? Na comparação, a Amazon Prime está saindo por R$ 14,90 e a HBO Max R$ 19,90, ambas sem publicidade. Bom, aí é que está. Minha dúvida aí eu já vou jogar para o Paulo, porque ele disse que ele vai falar sobre a parte de animação. A minha dúvida é, será que toda essa alta de faturamento, alta de lucro, aumento da base de assinantes, de pagantes, teremos agora publicidade, né? Os anúncios chegando com força aí. Eu vi até um modelo, né? Eu vi uma pessoa usando para mostrar como é que é. É um modelo interessante, porque eu pensava em princípio que seria uma coisa que interromperia, como acontece no YouTube, muitas vezes de forma irritante. Inclusive aconteceu comigo vendo uma animação, estava vendo uma animação, no meio de uma cena importante ali, quebrou completamente o clima, e entra uma publicidade, inclusive uma publicidade de um candidato brasileiro aqui, que não vale a pena citar o nome, né? Que pagou muito, né, para ter campanha no YouTube, está aparecendo em tudo que é lugar, interrompeu a minha animação ali. Então, pelo modelo da Netflix, isso ocorre antes, né? Então, antes você vai ter um 30 segundos, né, o modelo do anúncio, e você depois começa a assistir o filme, né? Então, E tem também durante episódios também, durante os episódios e filmes episódios, né? também, viu? Eu não sei quantas inserções, mas vai ter também.
Isso que está ainda na dúvida de como que vai funcionar, né, essas inserções. O que é bem curioso do ponto de vista da criação, né, porque com o advento do streaming, as produções elas pararam de produzir, por exemplo, no caso das séries, de você construir os blocos, né? Para ter Exatamente, é o isso que eu ia falar. cliffhanger de um bloco para o outro. E agora com a publicidade? Como você vai ter que voltar a criar os cliffhangers lá para você ficar esperando para continuar? Então, Exatamente, é um modelo aí que a exatamente. gente está numa dúvida para ver como é que vai acontecer. Mas a minha dúvida é, com todo esse dinheiro, vai ter investimento em novas animações? Esse é um ponto. Essa é a minha primeira pergunta. O segundo ponto que o nosso amigo Renan Frade levantou, que aliás eu fechei a janela, não sei por quê, porque eu tinha separado para ver aqui. Aqui, eu já abri, né? Que é uma coisa que para mim de todos esses anúncios aí que vieram de publicidade, de aumento de base de dados, para mim ela é muito importante, que é a medição da audiência, né? Que finalmente, eu acho que isso aí já devia ter sido feito por todas as empresas há muito tempo, que ela fez um acordo com a Nielsen, né? Que seria uma espécie de Ibope, né? Agora nem tem, agora o Ibope no Brasil é o IPEC, né? Que mudou o nome da empresa. Isso mesmo. Mas, enfim, a Nielsen é uma gigante que faz esse tipo de medição, né, de audiência, e até então a Netflix ela não deixava que essas empresas terceirizadas fizessem essa aferição, né? Então a gente não tinha uma ideia, que isso já foi uma discussão antiga aqui no Animação, de como é que você mede o sucesso de um filme ou de uma série. Você acaba medindo pela repercussão nas redes. Então, se você está vendo o pessoal comentar muito, está tendo muita discussão, ok, a gente acredita que essa série esteja fazendo sucesso. Do contrário, como que a gente pode acreditar na lista da Netflix ou de outras empresas, sei lá, que tem lá o top 10 do que está sendo mais visto, né? Você não tem, o que inclusive interfere até nos acordos contratuais, né? Como é que você vai ter ideia de que a sua série, que o seu filme está fazendo sucesso, e na renovação você vai custar a mesma coisa, vai ser pago menos do que aquilo, né? Então isso é um processo muito difícil para os estúdios, né? Já viu a própria Warner com a HBO Max e a Disney também sofrendo um tanto com isso, de como é que você mede o sucesso se você não tem uma aferição terceirizada e independente. Eu acho que a Netflix acordou para isso, porque com o modelo de publicidade e com a consolidação dos serviços, que eu acho que há uma tendência das concorrentes se fortalecerem muito nos próximos anos, espero, pelo menos há uma tendência para isso, a Netflix ela vai ter que ter esses números nas mãos para provar ao mercado de que ela tem uma força muito grande. Até se, o Paulo até já antecipou isso aí, como estava falando antes, se por acaso a Netflix não servir, por exemplo, para ser vendida por uma outra corporação de tecnologia, estilo Microsoft, Apple ou qualquer outra, né? Ela vai ter que ter esses dados em mãos e vai ter que ter um histórico disso também, né? Então, a minha dúvida é se tudo isso também vai reverter para uma quantidade de produções originais em peso, ainda mais em animação, se a gente for parar para pensar que a Fera do Mar, que é uma animação excelente, ela é considerada a animação mais vista, né? Exatamente. Da Em história número da de Netflix, horas, né? Em total de número de horas. horas, né? Então, a animação, ela é uma força no streaming, a gente já comentou isso também, né? Que ela é muito forte, mas fica a minha dúvida se isso está dentro da estratégia de investimento, não só nos Estados Unidos, mas internacional. Eu acredito que até certo ponto esteja, porque a Netflix dá indícios, aí, dá sinais de que ela pretende continuar investindo, embora ela tenha dado esse enxugamento na máquina de produção nos Estados Unidos, né? Mas eu vejo com muito bons olhos todas essas notícias, assim, de mensuração, de ter a Nielsen aferindo a medição, e até mesmo do próprio modelo de negócios de você ter os anúncios, que eu acho que isso aí também mexe um pouco com com a dinâmica também, né? Aí eu fico realmente curioso para saber como que a série se vai continuar do mesmo jeito, se eles vão ter que investir em novos formatos, né? Não sei também se a gente vai ver publicidades inseridas nas produções também, como dentro da estratégia da Netflix, que também é uma coisa que tem sido discutida. O Eu velho bom acho até que merchan, né? O merchandising, na é verdade, né? de ter o product placement ali dentro, né? Obrigado, esse é um É, termo melhor ainda, é o product placement, é verdade, você está então, certo. porque eu acho que
Até demorou, se a gente for parar para pensar. Bom, o Paulo é bem mais crítico nisso, né? De como que a Netflix ela é um tanto atrasada, né? Nessa coisa de explorar mais comercialmente os seus sucessos, né? Sem sombra de Mas dúvida. assim, eu acho que tem muito espaço para isso no streaming, né? E a Netflix ela precisa se mexer. Eu comecei a ver semana passada, eu não tinha acesso até então do Star Plus, né? Da Disney, que é o acervo adulto. Fiquei surpreso, positivamente surpreso, porque embora ainda seja um pouco confuso, eu acho que a distribuição do acervo ali entre coisas originais e antigas, ela é bem legal da forma que ela é feita no Star, né? Pelo menos para mim. Enquanto que na Netflix você ainda tem muito conteúdo escondido que você nem sabe. Às vezes tem novidades na Netflix que você não sabe que existe, e se você não dá uma pesquisada ali, você gastar uma hora ali vendo o que tem na busca, você não encontra nada, né? Do ponto de vista da comunicação, ainda é muito ruim. Você, Paulo. Vamos lá, vamos lá. Tem Agora vem dois o pontos? Não, pessimismo. não. Tem 2 pontos? Não, tem alguns pontos. Não, um que eu achei muito legal que você mencionou, que era um que estava aqui já na fila para eu comentar, que é a questão do formato. Que basicamente você falou assim: tudo bem, a gente vai colocar comercial. O problema é que todas as séries do Netflix até agora, tá? Eu não tô nem falando de filme, porque obviamente filme não é pensado assim, mas todas as séries até agora, elas são pensadas justamente para não ter, como você mesmo falou, não ter o gancho de bloco para bloco, né? Será que vai começar a impactar na produção das séries a partir de agora? Então, a gente tinha essas séries do Netflix de uma maneira, e agora eles vão sempre escrever as séries contendo, sei lá, estão pensando em fazer, seja uma inserção no meio de uma, acho que é uma inserção a cada meia hora, Meia hora, né? ou 2 sessões a cada uma hora, né? Assim, tirando a inserção do início, né? Tirando a do início. Será que isso vai mexer? Eles vão começar a fazer as produções já com esses ganchos para você colocar a inserção? E outra coisa, como é que eles vão trabalhar isso nas séries anteriores? Porque, assim, fazer corte ruim para colocar comercial, a televisão brasileira é mestre nisso. Por incrível que pareça, a Globo era uma que tinha um pouquinho mais de cuidado de tentar pelo menos cortar de uma cena, talvez um ponto de virada, alguma cena de ação para inserir um comercial. Mas também pisava na bola pra caramba. Agora você vai fazer isso com o streaming? Eu até, quem me segue lá no Twitter, segue o Animação no Twitter, tá? @Paulo Martini, ou então @AnimaçãoPod, e o do sempre também, @SelviPegoraro. Mas eu tô falando que eu especificamente tuitei que foi divulgado uma prova de como que vai ser um videozinho curtinho. E eu retuitei. A Marina Rodrigues, que a gente até conversou com ela sobre essas questões de Warner e tudo mais, ela fez o seguinte comentário: olha, que formato interessante, parece televisão aberta. Então, assim, essa é a grande inovação do mercado de streaming, é colocar comercial para parecer televisão aberta. Eu entendo a crítica, né? Mas assim, meu ponto mais específico é com formato, porque não só você também vai ter todo um trabalho de como que você vai fazer isso com todas as séries, né? Porque você vai ter que, teoricamente, eles têm algoritmos para isso, eles são uma empresa de tecnologia. Você vai ficar calculando em qual parte específica do vídeo para você poder fazer o corte, e não só isso, mas também ver como que o usuário está consumindo aquela série, quais são os momentos da série que tem mais audiência para poder inserir o comercial no momento certo, sem quebrar ou quebrando o mínimo possível com o fluxo das cenas. É um trabalho, na boa, assim, só de falar essa coisa rápida, é um trabalho infernal, né? Então eu quero ver também como vai ser isso, mas principalmente como vai impactar no formato das próximas séries, né? Então tem esse ponto. Indo para as novas animações, não, deixa eu fazer um comentário antes, que é a questão da audiência. Esse é rápido, assim, realmente é muito bom. A gente praticamente foi o primeiro episódio da animação, a gente falava justamente sobre a questão da falta de transparência, especificamente do Netflix. Então, ter essa questão agora de ter uma empresa terceira, que ela precisa ver esses números precisam ser os mais corretos possíveis para o mercado anunciante. Então, vai ser muito interessante. Óbvio que nem todas as informações vão ser divulgadas, mas a gente vai ter uma ideia um pouco melhor. Sempre lembrando que o objetivo do Netflix, pelo menos até agora, né? Até agora vai mudar, né? Mas até agora era quantos assinantes eu consigo trazer. Mas se o cara entrou e não assistiu série, para eles não importa. O que importa é trazer gente nova e continuar pagando, né? Então, óbvio que aí você pega séries que às vezes são vistas, você vê uma série do cinema que a princípio parece que foi bastante vista, mas eles não têm confirmação ainda se vai ter renovação ou não. E tem série aí que os caras fizeram um grande barulho, eu vou lembrar do Cowboy Bebop aqui, não esperaram 2 dias do lançamento da série para falar que a série estava cancelada.
sabe? Que se você vai pensar em questão de brand, licenciamento, a falta de licenciamento, às vezes as divulgações horríveis que o Netflix faz, é uma salada que só gera questionamento, tá? Então, pelo menos ter essa questão dos números, eu acho que isso pode ajudar a pensar em novas formas de você monetizar aquele conteúdo. Eu espero que isso também force a área de licenciamento da Netflix meio que pegar no tranco, né? Porque caçamba parece carro álcool pior que carro álcool no inverno, né? Tá sei quantos anos com a chave ligada ali, o motor ranhetando, nunca vi isso. Né? E aí entra no ponto que o Sérgio falou sobre a questão das novas animações. Cara, eles vão continuar investindo em animação. Eu não vou entrar no mérito do Brasil dessa vez, porque nesse ponto específico, infelizmente não temos, a gente já falou sobre isso aqui, não tem legislação do streaming, então é o que dá na cabeça do Netflix investir ou não, tá? Mas a gente teve agora o lançamento da série do Menino Maluquinho, tá? Eu ainda não consegui assistir, mas já está disponível. Eu não lembro se eu falei sobre ela no episódio passado, não lembro. Mas assistam, porque realmente os trailers, a animação estava muito, muito bacana. Vai ter mais uma que eu sempre esqueço o nome daquela série. Não vou lembrar agora. Então, Bruno, qual é que é a outra série do Netflix? O Netflix vai lançar ano que vem, se eu não me engano. Dá uma procurada aí, depois me dá um toque. Espera aí que eu perdi um pouco do fio da meada, mas só um pouquinho. Então, novas animações eles vão continuar investindo, tá? Então vai ter. Agora me leva ao ponto a questão... já vou usar isso daí como gancho para falar sobre a questão da confusão da estratégia, principalmente da área de animação adulta, que essa em si, na verdade, não é bem uma confusão, né? Não é bem, eu usei o termo, eu escrevi o roteiro dessa parte, o patinar na lama é um pouquinho forçado nesse ponto, tá? É um pouco clickbait, porque na verdade eles estão numa época de ajustando estratégia, não só pela saída do Mike Moon, né? Mas tem outras coisas que estão impactando principalmente a parte dos animes. Eu vou passar rápido pela animação adulta, mas assim, realmente tem algumas coisas lá que eles ainda estão dando uma rateada, né? Então, o Mike Moon saiu, a gente já comentou, a gente teve o segmento no episódio passado, no episódio 63, onde a gente falou que ele saiu, ele era responsável, diretor pela área de animação adulta no Netflix, e aí ele foi lá abrir a Moonlight, que é a área de animação adulta da Illumination, tá? E aí o cargo dele meio que foi preenchido por 3 pessoas. Tá? Agora é o Jermaine Turner, que vai ser responsável por séries de ação, é assim que tá, Action Series, Animation Action Series. Tem o Billy, que esse sobrenome é maravilhoso, Billy Wee, que vai ser responsável por séries de comédia, e eu já vou... Billy Wee é sacanagem. Né? Por séries de comédia, de animação de comédia, e tem também a Maggie Malone, que vai ser vice-presidente da divisão de longas animados. Né? E é um cargo um pouco complicado, esses cargos, porque, por exemplo, os 2 primeiros executivos, eles vão responder para o vice-presidente de séries animadas, que é o John Derderian, enquanto a Malone vai responder para a vice-presidente do Netflix, que é a Karen Tolliver. Né? Então, tá tendo essa mudança, essa adaptação, e já tem coisas assim que tá mexendo um pouco ali dentro, que é, por exemplo, a Netflix cancelou esses dias a série animada adulta Bad Crime, que era só de nomes grandes na área de produção de roteiro, que um deles é o Mike Judge, que é o criador do Beavis and Butthead, criador do King of the Hill, tá? E do Greg Daniels. O Greg Daniels, ele é roteirista também, não sei se o Selby lembra especificamente, ele é um nome que também sempre aparece, ele é roteirista e produtor. Né? E assim, eles meio que cancelaram uma surdina. E aí um veículo de imprensa foi lá, identificou e divulgou isso. Né? Então, tá meio ali, tipo, o que a gente vai fazer a partir de agora? O lance que tá que me impressionou mais com referência a isso é a questão dos animes. Né? Quantas vezes eu já falei aqui na animação, olha, o Netflix é anime, para eles a animação adulta é anime, né? Adolescente e adulta. Eles estão aplicando, eles são hoje um dos maiores compradores de produção animada japonesa no Japão, se não o maior. Né? Tá, anime. Aí tudo bem. Esses dias não, acho que saiu hoje isso, hoje ou ontem. Né? Gente, é tanta coisa, sabe? Coisa de trabalho, então lembrar das datas exatamente me foge às vezes. Mas saiu um artigo, ou hoje, ou ontem, escrito pela Megan Peters, do site comicbook.com, que na verdade ela escreveu isso baseado na publicação do veículo Toyo Keizai, online,
que é um veículo japonês, né, falando justamente sobre a Netflix Japão. Ele fala de várias coisas, especificamente, assim, sobre o Netflix, mas, obviamente, vamos focar aqui na parte de animação. Né? E o que acontece? Vários profissionais do mercado, lá do Japão, estão falando que a Netflix está parando, está diminuindo a requisição por novos projetos. Tá? Que, inclusive, isso que é uma parte também meio trash, inclusive interrompendo produção no meio do caminho. Já tinha colocado, já tinha investido, estava no meio da produção, corta para tudo. Né? E isso também é uma coisa interessante. Eles estão trocando, porque sempre, você sabe, a gente sabe disso, né? Netflix sempre deu muito foco para série. Eles sempre tiveram problema com filmes, né, com longas, isso geral, não só animado, tá? E que eles não conseguiam emplacar como eles conseguiam emplacar série, né? E com os animados também entram um pouco nisso, tá? Talvez não com tanta... Acho que os longas animados não meteram tanto pau quanto meteram nos live action. Mas eles estão querendo agora mudar o foco de pedir projetos animados no Japão de série para filme. Tá? Então são longas animados, animes, filmes, não séries. E esse processo, esse início para começar a parar de pedir novos projetos, começou ali na mesma época que eles anunciaram que é o tal do Inferno Astral. Né? Que eu concordo, só fazendo um comentário rápido, que eu concordo com o Selby, que eu coloquei que saiu do Inferno Astral, é porque, assim, a expectativa para esse terceiro trimestre, eles já tinham falado isso, que a expectativa era de perder mais do que eles já haviam perdido. Né? E eles vieram, na verdade, com um número maior, aumentando o lucro e aumentando o faturamento. Que até aí você consegue fazer, aumentar o faturamento, né, e lucro. Você consegue, se você às vezes mexer na tabela de preços, às vezes mexendo $1, sabe, R$1, você já faz uma diferença monstruosa. A gente está falando de milhões de assinantes. Né? Só que não, eles trouxeram novos assinantes. Como é que é? O ARP, não o ARP, o churn foi menor. Né? O churn é a diferença, né, de novas pessoas que entram com referente a novas pessoas que saem. E ter um churn já negativo é a melhor coisa. E que foi justamente o que eles atingiram, com o número, como eu comentei antes, né, em todos os mercados. Então, os caras falam assim, tá, foi um solavanco, a gente não pode mais ser pego de calças curtas. Entendeu? E, assim, isso poderia ter sido uma trend que bateria com as estimativas, mas deu um gás. Exato. Então vamos trocar esse carro a álcool aí da parte de licenciamento e vamos fazer porque esse é um novo modelo de negócio, uma nova fonte de renda. Isso, só uma dica aqui, né? Só uma dica aqui. Né? E uma das coisas que o pessoal fala também especificamente com essa questão dos animes, que diz que está impactando nesse processo de como os próprios usuários estão indo atrás do Netflix para procurar animes mesmo, né? Obviamente que isso são opiniões de pessoas do mercado, mas eles falam em questão que a gente já mencionou aqui também, que é a questão do modelo do binge watching. No caso, a gente sabe, Netflix sempre, quando vai postar série, é a série completa, é a temporada completa. Segundo a opinião de alguma desses profissionais do mercado, o fã de anime, de maneira geral, ele tem muito esse costume de esperar episódios semana a semana. Porque a gente já fala isso, que realmente é uma coisa que gera, que isso foi realmente, na época não me pareceu tanto, mas hoje eu entendo plenamente, foi um acerto da Disney, quando ela começou com essa história de lançar séries, independente do número de capítulos, com episódios semanais, para que o hype continuasse, comentário nas redes sociais, né, e mantesse, na verdade, a imagem da série viva por mais tempo. Pessoal, brincadeiras à parte, gente, o pessoal já esqueceu do Sandman. Sabe? Isso é muito ruim. E o fã de anime também tem esse costume, porque é um processo muito comum no Japão, e isso se replica principalmente para os outros países por causa de plataformas como Crunchyroll, HIDIVE, né? E outras plataformas. Eu ia falar, obviamente, Funimation, que o deus dos animes, que os vários deuses dos animes a tenha, né? Mas é um processo que já é comum. O anime, especificamente, tirando o Netflix, nunca passou por esse tipo de coisa. A não ser que, obviamente, você tenha assim, sei lá, o Netflix vai trazer as temporadas antigas de Naruto. Aí ele mete 3, 4 temporadas. Isso é uma outra coisa. Eu tô falando de lançamentos, né? E segundo a opinião desse veículo, desse Toyo Keizai, né, de profissionais do mercado no Japão, isso impacta na maneira como o usuário está consumindo os animes, principalmente usando o Netflix como base, né, como plataforma para consumir esse conteúdo. Então, esses são os pontos que a questão da animação adulta está meio nesse... Estamos acertando estratégia, não sei o quê. O do anime parece que tem uma coisa que
Parece que eles estão puxando o freio de mão, tentando tentar, sabe, dar um cavalo de pau para ver se salva o carro, porque tá muito estranho. Isso vai continuar impactando. Porque essa questão de você sair do binge, né, é uma coisa que praticamente os outros streamers já estão tudo indo por esse caminho. O Netflix não. Netflix continua insistindo. Né? E obviamente eu não vou entrar no mérito aqui, que é realmente para encerrar meu comentário, vou passar para o Sérgio ver se ele tem mais alguma coisa para comentar, que é a questão cadê aquela área de animação que o Netflix ia fazer, os estúdios que ele, como é que é, alugou, né, fez um leasing lá no prédio, lá na Califórnia, em Los Angeles, né, os profissionais estavam contratados, não se falaram mais nada. Como é que vai ser isso? Obviamente a gente viu, né, o CB saindo, realmente teve um puta retorno bom, o próprio Netflix falou isso. Tá, e tudo bem, a gente vamos ser práticos também. Tá saindo agora como é que é? O Wendell, que é o filme agora do Wendell Jordan and Peele. Wild. Wendell and Wild, obrigado, Selby. Que saiu, já tá disponível, né? Preciso assistir. Que realmente parece que é da direção do Henry Selick, né? Esse é um dos grandes comentários no Twitter também, né? É o filme do Jordan Peele. Como é que é? O Estranho Mundo de Jack é o filme do Tim Burton. Caraca, o Harry Selick só leva, né? Pelo amor de Deus, que sacanagem. Tudo bem que rola a boca pequena que diz que ele não é um amor de ser humano também para se lidar. Mas, pô, vamos dar crédito onde é devido, né? O cara é um dos grandes mestres do stop motion ele hoje. Ele é. Né? Não dá para negar o histórico do cara nessa parte. Então, os filmes estão saindo. O Netflix, ele realmente vê valor e eu acho que ele vai continuar investindo. Não só, principalmente nos Estados Unidos, a gente sabe disso. De vez em quando vai, tipo, o Brasil, se a gente comentar, vai aparecer uma coisinha ali. Que é bom, sabe? Eu espero que isso continue. Não vou entrar na questão da legislação agora. Né? Mas eu acho que tá sendo uma fase de animação Netflix meio estranha. Acho que eles tinham planos megalômanos, o que não era ruim, mas coisas mudaram no meio do caminho. E eu acho que essa é uma sensação, não é uma opinião 100% assim que eu tenho. Tá? Mas eles puxaram o freio em alguns momentos, sabe? E o carro tá dando uma rateada. Não que ele tá para capotar, mas tipo assim, gente, calma, vamos manter a estratégia, vamos continuar identificando. Mas é que também tem tanta coisa acontecendo no Netflix hoje, que eu acho que eles estão deixando essa parte um pouquinho. Não estou falando deixando de lado, que é uma parte importante, tanto que eles reporam os cargos, né, do Mike Moon, então eles continuam sabendo que isso aí é uma fonte boa, né, para atrair novos usuários. Mas tá meio estranho, tem coisas que estão dando uma rateada. Nosso amigo Bruno Fernandes nos bastidores pergunta se a animação brasileira é o Acorda Carlo. Acorda, Carlo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Cara, eu não sei por que esse nome. Eu vi a cena, né? Na verdade, ainda não saiu um trailer, saiu só. Tem só acho que um stillzinho, né? Só uma imagem. Puta, tá bonito pra caramba ali. Como a imagem tá super bonito. Mas não sei, cara, o nome fica me fugindo toda hora. Mas é essa mesmo. Acorda, Carlo. E, enfim, não, eu queria complementar, né? A gente está falando uma coisa de modelos, né? Anúncios. Você citou o binge watching, né? E a gente sabe que na programação infantil a Netflix ganha muito em cima disso, né? Se a gente for olhar lá nos tops, geralmente é novela infantil, tem sempre coisas assim que estão no top, né? Porque é aquela produção, bom, a gente foi criança, a gente sabe muito bem, né? Crianças televisivas que põe o desenho animado ali, você fica 2, 3 horas assistindo direto, né? Só que na nossa época tinha os intervalos, tinha os programas infantis lá no meio, né? Que a gente ficava querendo passar para ver o desenho, né? E agora com a Netflix, eu não sei, assim, o que eu vi é que eles falam que na, na área considerada infantil não vai ter anúncios, né? Pelo menos foi o que eu li no anúncio, né? Desse novo modelo. Mas eu não sei como é que isso vai funcionar dentro dessa nova lógica nos esquemas de produção. Se vai valer a pena você voltar a produzir séries longas ou não, vai ser tudo séries mais curtas, ou se vai ser mesmo investimento em longas, né? Ou nesses especiais, né? Que de vez em quando eles produzem ou contratam, pagam um conteúdo internacional, né, de alguma outra produtora e exibe, se vai ser isso, né, porque na televisão a gente entende porque que as séries eram longas, né, tinha pelo menos 53, porque realmente você tinha que preencher espaço na grade e dependendo do país, que era o caso do Brasil, você colocava 2, 3 episódios ali para render no dia, né, então você prendia a criança vendo aquilo. Então, no caso da animação, é uma dúvida minha se a gente não vai sentir uma mudança aí, principalmente no formato série. Exatamente. Então, assim, eu não tenho mais acho que acrescentar aqui,
né? Óbvio que, assim, eu não sei se eu comentei isso, porque, assim, tá dando branco direto, mas a ideia inicial dessa pauta era lidar com, falar sobre os números do Netflix um pouco também, e a questão do AVOD, né, como que vai ser esse processo, porque, assim, tá para lançar agora em novembro. Obviamente que vai ser um processo em fases, né, então provavelmente acho que vão lançar nos Estados Unidos, e aí eles já devem estar fazendo teste em outros países também, meio que com o grupo, como é que é, fase alfa, beta, essas coisas, assim, né? Então, não sabe se vai chegar quando vai chegar no Brasil, quando vai chegar em outros países, porque assim, também você tem que, se eles estão fazendo um processo de uma maneira razoavelmente certa, eles devem estar conversando com diversas agências de publicidade, sabe, diversas empresas, porque vai ser um processo novo, principalmente para eles, né? Então, você tem que trabalhar um mercado com isso, obviamente que o mercado está totalmente interessado, mas é um processo mais é um processo chato, né? Principalmente que vem por uma empresa que nunca pensou que precisaria lidar com isso, e a gente comentou isso, né? Tipo, esperaram literalmente dar um susto, né? Porque eu lembro que na primeira vez que falaram que estava com os números um pouco baixo, eu lembro, tem um episódio da animação, que eu não lembro qual é o número, mas eu lembro de ter falado assim, o pessoal acho que tá entrando em desespero de bobeira. Quando eles falaram das previsões dos próximos trimestres, aí eu falei assim, aí tem que tomar cuidado. Talvez eles tenham uma coisa ruim. Por isso que eu falei do saída do Inferno Astral por causa disso. Porque foi uma coisa não esperada. Né? Tipo, tava fora da expectativa mesmo, subida. Porque uma coisa que você fala assim, olha, pelo menos não teve queda. Não, teve aumento. Então, pessoal, foi um solavanco, foi outras questões. Obviamente vai também levar um tempo para entender exatamente o que aconteceu. Né? Com um pouco mais de detalhe. Então, temos que continuar. Então, para terminar meu ponto. E aí eu queria falar sobre essa questão da plataforma. Só que aí, nesses últimos 2 dias, apareceu essa questão dos cargos dos novos executivos, apareceu a questão que essa é uma coisa. Nossa, Selva, eu tô realmente pirando hoje. Eu falei do. Falei. Do cancelamento da série. Falei do cancelamento da série do Mike Judge, né? Então saiu essa questão do cancelamento da série do Mike Judge, e aí, eu acho que foi hoje isso. Saiu esse artigo do comicbook.com, falando da questão de como dessa análise sobre a questão do anime, como o Netflix está tratando isso. Então fala assim, vou ter que dar como diria o Ross no Friends, um pivot, uma pequena mexida aqui, para poder abordar isso, porque eu acho que também faz muito mais sentido pro animação. Né? Mas assim, vamos acompanhar, porque isso também vai ter impacto no Brasil em algum momento. Aquelas coisas divertidas, você sei que a animação é aquela parte divertida, né? Então vamos continuar acompanhando.